vocês que será mais uma oportunidade rica, uma oportunidade onde a gente está crescendo, né, enquanto líderes do trabalho feminino no nosso estado. E hoje a gente tem a alegria de ter uma jovem, muito jovem, entre nós. A Jéssica, como a gente já tem anunciado para vocês, ela hoje reside em Brasília por conta do trabalho do seu esposo, o pastor Ricardo. Ele trabalha com a Life Shape, acho que muitos de vocês já conhecem, né? Uma organização que trata de liderança, liderança avançada, e ele está trabalhando na área de universitários. E a Jéssica é a nossa coordenadora nacional da Juventude Batista Brasileira. É uma jovem que eu conheci por causa da juventude, num trabalho que a gente chama da velha guarda da Jumoc. Nós que éramos líderes da juventude nos anos 70, nos anos 80, continuamos nos encontrando. Nós temos um grupo grande no WhatsApp e na convenção em Foz do Iguaçu, nós convidamos a Jéssica para estar conosco, exatamente para a gente ter essa fala, né, de alguém da atualidade, alguém que lida com jovens hoje, nos ensinando a também lidar com a nova geração. Foi uma troca muito boa e, a partir de então, eu me apaixonei pela Jéssica, pelas ideias dela, apesar de ser uma menina muito jovem, mas muito madura, inclusive conhecedora do trabalho da União Feminina por conta da sua mãe, e ela aceitou esse desafio de estar conosco hoje, falando sobre algo muito importante, que é a mulher na liderança cristã, desafios e oportunidades. E como a gente tem falado, né, nos nossos simpósios, todos os desafios, as dificuldades que a gente encontra pelo caminho, que a gente aprenda a tornar isso grandes oportunidades para o nosso crescimento enquanto líderes. Jéssica, além de tudo que eu já falei, né, todas essas virtudes, ela é capixaba, eu tenho orgulho de falar isso, é a minha conterrânea, alguém que eu tenho acompanhado através das redes sociais, tem feito um trabalho lindo com a juventude, revitalizando a nossa juventude batista brasileira. Então, ela é alvo das nossas orações também. Então, antes de eu passar a palavra para a Jéssica, que é ela que vai comandar essa noite, eu quero pedir a Ana Lúcia, eu estou vendo a Ana Lúcia aqui, lá de Cardoso Moreira. Ana Lúcia, você pode abrir o seu microfone? Eu acho que congelou. Não, ela Oi. abriu. Você pode orar pedindo a Deus que seja mais uma oportunidade rica para nós, né? Que a gente possa aprender com a Jéssica neste momento. Vamos orar com a Ana Lúcia. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, porque tu és maravilhoso, tu és grandioso e misericordioso para conosco. Agradecendo mais uma oportunidade de estarmos juntas, Senhor, aprendendo mais da tua palavra. Colocamos agora nas tuas mãos a vida da Jéssica, Senhor. Eu posso estar abençoando nossa irmã, naquilo que ela vai nos falar, e que possamos estar com os nossos corações abertos, nossas mentes, para entendermos e colocar em prática em nossas vidas. Abençoe também nossa presidente, mãe Zilda, com todos os seus pares de diretoria, Senhor, e todos nós que estamos aqui para ouvir e aprender a tua palavra. Obrigado por tudo que já tem feito por nós, e guarda-nos, Senhor, sempre debaixo das tuas mãos santas e poderosas, Senhor. Em nome de Jesus é que te Amém. pedimos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigada, querida. Jéssica, já somos 71 mulheres, com certeza mais entrarão na sala, algumas já avisaram que vão entrar um pouquinho atrasadas. Então, Jéssica, seja muito bem-vinda. Nos fale aí diretamente do Planalto Central. Palavra sua. Amém. Boa noite, minhas irmãs. É um prazer estar aqui com vocês. A irmã Yusilda já fez a minha apresentação aí, né? Então, fico honrada, lisonjeada por todas as palavras e também por essa oportunidade mesmo de estar aqui com vocês e de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos permitido ver e viver com a juventude. Eu acredito que
a nossa denominação é uma denominação que nos proporciona oportunidades muito ricas, né, da gente aprender com diversos grupos diferentes e com gerações diferentes também. E muitas das coisas que eu vou falar aqui são coisas que as irmãs já sabem, né, sabem muito melhor do que eu, já viveram muito mais do que eu, e a gente vai relembrar juntas aqui algumas coisas, tá bom? Vou também deixar aqui depois o meu Instagram, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar mais lá, trocar figurinha. É um privilégio, né? A gente poder se aproximar de quem está longe, né? Por meio das redes sociais. A gente vai falar um pouquinho hoje, eu não sei se já está projetando o slide, tá? Eu não estou conseguindo ver daqui. A gente vai falar sobre mulheres na liderança, desafios e oportunidades. Não entrou E ainda aí não. eu já quero começar pontuando para vocês que na minha descrição, aqui está o meu Instagram, e eu não coloquei uma apresentação sobre as coisas que eu faço, sobre minha formação, nem nada, isso foi intencional. Na verdade, eu queria que vocês olhassem na apresentação e vissem como eu entendi a minha identidade, né? Antes de estudar o que eu estudei, antes de fazer o que eu faço, antes de ser casada, eu entendi que eu sou filha amada, né? Filha e discípula de Jesus. E entender isso fez toda a diferença para a minha identidade, para a minha liderança, né? Para minha identidade como líder. E aí eu queria que a gente refletisse um pouquinho, antes de falar especificamente sobre liderança, eu queria que a gente refletisse um pouco sobre identidade. Hoje, esse continua sendo um dos grandes desafios no meio da juventude. Trabalhar a identidade da menina, a identidade do menino, isso continua sendo um desafio. E a gente também percebe que muitas vezes esse é um desafio que se estende pela fase adulta da pessoa, porque a gente percebe que ao longo da sua jornada, muitas mulheres acabam na busca por entender quem são, se definindo dentro do seu casamento, se definindo na sua maternidade, se definindo no seu trabalho, se definindo pela sua casa. E aí, se o casamento não está tão bem, ou se os filhos cresceram, ou se não tem mais o trabalho, enfim, essa mulher ela começa a ficar perdida, sem saber quem ela é. E se essa mulher não tem uma percepção bíblica de quem ela é, muito provavelmente é isso que ela vai passar para sua filha, é isso que ela vai passar para sua neta, ela vai replicar isso. E na sua liderança, ela também vai replicar isso. Algo que eu tenho aprendido é que a gente precisa ter muito cuidado para entender que a liderança é uma parte de quem nós somos, mas não é tudo que nós somos. Porque se a gente começa a achar que a nossa identidade está na nossa liderança, então nós teremos líderes muito difíceis de lidar. A gente vai ter dificuldade de receber crítica, a gente vai ter dificuldade de receber feedback, porque se alguém criticar algum erro da nossa liderança, se alguém apontar alguma coisa da nossa liderança que tem que ser ajustada, nós vamos ter muita dificuldade com isso, porque a gente vai sempre levar para o lado pessoal. Já conheceu alguém que é assim? Que sempre leva toda crítica, todo apontamento, todo ajuste para o lado pessoal, como se fosse uma ofensa pessoal? E isso atrapalha a liderança, isso atrapalha quem está perto da liderança. Então, antes de falar especificamente sobre liderança, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre identidade. Eu entendo que a gente vive um tempo no nosso país muito complexo. Desde que a polarização política começou, a gente tem sempre, quando a gente vai falar de alguns assuntos mais
importantes e profundos, a gente tem sempre dois espectros extremos. E esses dois espectros extremos, eles são muito, muito, muito difíceis, porque ambos vão trazer questões que não são bíblicas. Do mesmo jeito que às vezes a gente tem um liberalismo muito grande que acaba relativizando pecados, de outro lado, a gente tem um legalismo muito grande que se disfarça de conservadorismo e que beira ao ponto de tratar como se a gente pudesse salvar a gente mesma, desde que a gente siga uma cartilha. Se a gente seguir uma cartilha e fizer tudo certo, então tudo vai dar certo porque nós fizemos certo. Quando, na verdade, é só pela graça. É só pela graça que a gente consegue viver essa caminhada, dessa jornada cristã. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Eu aumentei um pouquinho aqui. Tá bom. Deixa eu tentar fechar aqui a porta aqui do lado. E aí vai abafar um pouquinho o som também. E aí eu queria passar o próximo slide, onde a gente vai ter algumas fotos. Quando a gente fala sobre identidade feminina, dependendo do grupo com quem a gente conversar, vai vir alguma coisa diferente na sua mente. Talvez quando eu falar sobre feminilidade, sobre ser mulher, sobre ter liberdade para ser quem a gente foi criada para ser, quando a gente fala sobre igualdade, quando a gente fala sobre dignidade, né, da mulher, muitas coisas podem vir na sua mente. E quando eu falo sobre mulher virtuosa, que é uma referência que a gente usa sempre, né, da mulher virtuosa, a sua referência ela pode ser diversa. Você pode pensar numa mulher virtuosa como aquela mulher com um jeito, com uma feminilidade um pouco mais, não sei, conservadora, uma mulher que gosta de usar saias rodadas, que é muito delicada, que tem um jeito super delicado. Você pode pensar numa mulher que não trabalha fora, que só cuida dos filhos e da casa. Só não, né? Mas às vezes do jeito que a sociedade pensa. Ou você pode pensar numa mulher que, para você, trabalha fora, então isso é sinônimo de ser forte, de ser independente. Você pode pensar numa mulher que tem vários filhos, você pode pensar numa mulher que não se casou e que é independente, que vive a sua vida por sua conta. Você pode pensar numa mulher que mantém a sua sensualidade e que é desejada por várias pessoas. Você pode pensar numa mulher que é muito forte e emocionalmente está sempre tendo que dar conta de tudo e aguenta o tranco. Talvez a sua referência de mulher virtuosa se encaixe em alguns desses quadradinhos aí. Só que quando a gente vai ler Provérbios 31, a gente vai perceber que não é muito bem assim. E a gente vai perceber que essa mulher, ela é uma mulher que ela tem várias qualidades e várias características. Ela é uma referência, não significa que a gente tem que ser igual a ela, mas ela é uma referência. E tem algumas coisas que a gente vai encontrar no texto de Provérbios 31, se você quiser abrir, eu vou pontuar algumas coisas. O texto vai falar que uma mulher de valor, que feliz é aquele que encontra uma mulher de valor, que o seu valor vai além das joias, porque o marido pode confiar nela. Então, ela é uma mulher de confiança. E quando eu penso numa mulher de confiança, eu penso numa mulher, não só uma mulher leal, uma mulher fiel, mas uma mulher madura emocionalmente, que não vai viver uma montanha-russa emocional, onde a família não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Se uma discussão hoje vai desencadear, o que isso vai desencadear e tal. É uma pessoa que é madura emocionalmente e que vai contribuir para a paz na sua família. Ela faz bem, não faz mal. E aí vai falar, né, que ela tanto trabalha com as mãos, quanto ela tem inteligência e estratégia,
ela também contribui com a provisão do lar, ela não é uma pessoa preguiçosa, ela levanta cedo, ela contribui com a administração da casa, com as tarefas domésticas, mas ela também está fora, está no campo, está comprando e vendendo, está administrando, ela trabalha bem, ela tem vigor, eh, ela é uma pessoa prudente, né, porque diz que a sua lâmpada fica acesa durante a noite, ela fala assim, né, ela percebe que o seu comércio é lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Isso significa que ela tinha, o que precisava, né, os produtos que precisava para manter a lamparina acesa, porque não é igual hoje, né, é só apertar num botão. Então havia provisão naquele lar. Eh, ela é uma pessoa caridosa, ela acolhe os necessitados, ela ela contribui para a provisão do seu lar, mas ao mesmo tempo ela confia no Senhor, então ela não teme os períodos de inverno, enfim. E ela vai contribuir para sua casa, ela vai contribuir, ela vai ter sabedoria para falar, ela tem dignidade, ela olha para o futuro e ela sorri, então é alguém que tem esperança, ela cuida também dos negócios, ela fala com amor, ensina com sabedoria, ela tem o amor e a admiração dos seus filhos. E aí, ele termina falando: "A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada". O texto, ele vai finalizar dizendo que a mulher virtuosa, ela teme ao Senhor. Então todas as qualidades dela, tudo que ela tem de valioso, está fundamentado no seu temor ao Senhor. E por que que é importante a gente falar disso, minhas irmãs? No próximo slide, a gente vai ter alguns dilemas que nós passamos como como vocês estão me ouvindo, gente? Hã. Talvez a internet da irmã. Eh, a gente passa alguns dilemas como mulheres, e aí eu queria compartilhar com vocês isso aqui, e aí se vocês quiserem no chat compartilhar quais são os dilemas que que já te afligiram, ou que hoje você passa, ou que você percebe, né, que as pessoas e as mulheres ao seu redor passam. Mas a gente passa pelo dilema de ter que ser sempre forte. A gente vive num país que exige isso das mulheres, né. A gente não pode negar a realidade do país onde a gente vive, em que uma grande parte, das mães, uma boa parte, infelizmente, são mães solo, onde a gente tem muitos filhos que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Muitas mães que têm que aguentar o tranco mesmo, e que a sociedade cobra que elas sejam fortes. A gente tem uma sobrecarga muito grande, porque a gente é ensinada desde muito nova que a gente tem que dar conta de planejar tudo, de ser perfeita, de organizar tudo. E a gente tem que fazer a administração, a gestão das atividades. Isso aí, o dilema da imagem, né. E aí quando a gente fala de dilema da imagem, existem muitas questões, porque existem muitas mulheres com problemas, com dificuldades com a autoimagem, né, que não se aceitam, que não se sentem bonitas. A sociedade cobra da gente um perfil e um padrão de beleza. Ao mesmo tempo, às vezes, quando a gente está com problema de autoimagem, a gente recusa a nossa imagem, né, então a gente, às vezes, é desleixada com a gente, porque a gente tá com uma questão de autoimagem. A gente tem o dilema de não ser suficiente, de achar que a gente não vai ser suficiente, que a gente não vai ser amada, que a gente tem que fazer tudo perfeito pra gente ser amada. O medo de ficar sozinha, o sexismo, suprir sempre a necessidade de todos. E esse suprir a necessidade de todos, ele não é de graça, porque a gente é pecador, a gente é ser humano, então a gente tenta suprir a necessidade de todo mundo, mas a gente sempre tem a expectativa de que aquilo que a gente quer também seja suprido, e às vezes isso não vai acontecer, e aí a gente se frustra. Eh, revoltas por causa do mundo em que a gente vive, em que durante muito tempo, a desigualdade
subjugou as mulheres. E aí aqui, irmãs, eu vou usar, se eu usar algum termo como machismo ou feminismo, que as irmãs não se escandalizem. Eu entendo que todos os ismos são pecado. Eu entendo que hoje a gente vive um tempo muito difícil, onde o feminismo tem se apresentado, principalmente para as novas gerações, como se fossem a solução dos problemas de desigualdade de gênero. Só que a gente sabe que existem outras pautas que são até prioritárias em relação a isso e que vão contra os nossos princípios. E aí a gente precisa com muita sabedoria lidar com isso, porque a gente não tem que entrar em guerra com nenhum movimento, mas a gente precisa levantar a bandeira da palavra e sinalizar isso para as novas gerações. E com o evangelho, né, mostrar que o evangelho de Jesus, ele dá conta das respostas para todas as nossas questões. Mas aí a gente não pode deixar de reconhecer as questões de desigualdade que a gente vive, até mesmo nas nossas igrejas, e as irmãs sabem disso. Porque onde tem pecado, né, onde tem pecadores, há o pecado. Então, quantas vezes nós somos subjugadas, nós somos diminuídas por causa simplesmente por sermos mulheres, né? A gente está falando sobre o tema de liderança feminina. Quantas de nós, muitas, já viveu a situação de se um homem fala firme, é direto, ele é um líder forte. Mas se uma mulher é firme, é direta, fala firme, aí já não tem a ver com uma liderança forte. Muitas vezes ela é questionada, ela é diminuída. Isso é muito complexo, né? E isso causa revolta muitas vezes. E aí são dilemas, porque a gente fica assim, Senhor, como é que a gente vai caminhar na jornada cristã, tentando trazer luz a esses pecados que precisam ser combatidos e sem também pecar contra os nossos irmãos, né? Mas conseguindo fazer isso com amor é um desafio, é muito desafiador. E aí existe o dilema da independência, as ilusões, a necessidade de validação, enfim. E aí vem, então, uma necessidade da gente entender como é ser uma mulher segundo o coração de Deus. E aí, uma mulher segundo o coração de Deus, ela tem a ver com a essência, não com a forma. Então, se você gosta de usar rosa ou se você gosta de usar preto, isso é problema seu. Se você gosta de usar calça jeans ou se você só gosta de usar vestido, isso é um problema seu. A sua identidade em Jesus não está na roupa de que você veste. A sua identidade em Jesus está na sua essência. É claro que a sua essência, ela vai exalar em todas as áreas da sua vida e na sua postura exterior, Jesus. Mas isso não tem a ver com, isso não tem a ver com, tipo assim, uma mulher, segundo o coração de Deus, ela tem que ser quietinha, ela não pode falar, ela tem que rir baixinho. Não, isso daí é a sua personalidade. Jesus criou a gente com personalidades diferentes. E a gente pode ser quem Jesus criou a gente para ser. Só que a nossa personalidade, ela está submetida à vontade do Senhor. Então, se existem coisas em nós que vão contra aquilo que são princípios bíblicos, é outra coisa, mas isso não tem a ver com a cor da roupa que a gente veste. Isso não tem a ver com se eu gosto mais de calça ou se eu gosto mais de saia. Eu posso pecar, inclusive moralmente, usando uma burca. Então, a gente precisa cuidar. Muitas vezes, a gente vê nas nossas igrejas algumas coisas sendo externadas. Às vezes a gente vê uma irmã com uma roupa mais curta, com uma roupa mais justa, e aí a gente se incomoda com aquela roupa. Só que por trás daquela roupa existem outras coisas, existem outras questões. E aí a gente precisa se preocupar com aquilo que é a essência. Porque se a essência estiver segundo o coração de Deus, a forma ela vai ser ajustada. A forma ela vai seguir, ela vai ser uma consequência. A gente precisa cuidar daquilo que é essência. E aí, pode passar, a gente precisa ter cuidado com um padrão, para a gente não se apegar a um padrão, como se Deus tivesse estabelecido um padrão de personalidade para a gente seguir.
No mundo onde a gente vive hoje, a gente tem algumas posturas que elas vão muito para o progressismo e outras vão muito para o conservadorismo, e aí, às vezes, a gente tem que ter cuidado para a gente não pegar e achar que todas as mulheres que são parecidas com a gente são muito crentes, e aquelas que não são tão parecidas com a gente não são, por conta de personalidade. Porque não tem a ver com isso, tem a ver com essência, e tem a ver com o caráter de Jesus sendo moldado em nós. E aí a gente precisa, então, entender que se a nossa identidade não está na roupa que a gente veste, não está no jeito como a gente fala, se a nossa identidade não está na roupa que a gente veste, no jeito como a gente fala, então como é que a gente faz? Onde que está a nossa identidade? Se a minha identidade não está no meu casamento, não está na minha paternidade, não está no meu emprego, e aí? Onde é que está? Onde que começa, né, a minha identidade? E aí, se a gente estivesse aqui presencialmente, eu ia começar esse tópico fazendo uma pergunta, eu ia pedir para vocês se apresentarem. Eu vou pedir para 2 pessoas se apresentarem. Eu queria que em 30 segundos você falasse quem você é. Finge que ninguém aqui te conhece. Eu não conheço, né? Então, eu queria que 2 voluntárias aí falassem assim, quem é você em 30 segundos? Se você fosse se definir aqui, se apresentar, como você se apresentaria? Se ninguém for de voluntário, eu vou falar aqui os primeiros que estão aparecendo na minha frente, hein? Ó, vamos lá então. A Alessandra Miranda, você é a primeira que está aqui. Se apresenta aí em 30 segundos. Ai, ai. Boa noite, eu sou a Alessandra, eu sou coordenadora da MCM da minha igreja, fui eleita esse ano, sou funcionária pública, assistente social, tenho uma filha, eh, nasci no evangelho, batizada aos 12 anos e gosto muito de tudo que eu faço, tenho um olhar bastante positivo para as opiniões da equipe, né, que são várias dentro das organizações filhas da nossa igreja, e procuro sempre agregar essas opiniões. É difícil não levar, às vezes, para o lado pessoal, não só a igreja, como também críticas na família, críticas em qualquer lugar, né. Seres humanos, a gente acaba levando para o nosso lado pessoal. Mas depois a gente aprende numa reflexão, né, colocando aos pés do Senhor, para que isso possa ser moldado e a gente aprender com essas opiniões e críticas que vêm. É isso aí, muito bem. Vamos Oi? ver quem mais aqui foi. Vamos lá. Vou pedir aqui Fernanda Ribeiro, se apresenta pra gente em 30 segundos. Ih, sumiu. Ai. Seu microfone está desligado. Boa noite, viu, irmãs? Meu nome é Fernanda Ribeiro, tenho 47 anos, também sou coordenadora de MCM na minha igreja, é uma igreja um pouco menor, mas eu tenho a sensação de quanto menor, mais trabalho há para fazer. Sou mãe de um adolescente de 16 anos, digamos assim, eu não consigo trabalhar devido a alguns problemas de saúde, que isso passa, né? Eu sou uma paciente transplantada renal, então a gente convive com isso. Mas enfrento todos os dias, sim, dilemas, especialmente na igreja, porque você falou algo muito importante quando disse que o homem ele pode falar com uma determinada autoridade, e isso quando é falado pela mulher, uma mulher forte, determinada, e quer impor, sim, né, as suas ideias e mostrar para as outras também essas ideias, ela começa a ganhar rótulos, né? E isso é difícil, a gente escuta, mas como a irmã falou do lado, a gente, o que nós devemos fazer como mulheres é realmente dobrar os nossos joelhos, orar e pedir a Ele discernimento e sabedoria, que é o mais importante. Isso aí, muito bom. Agora, irmãs, como é difícil
não falar sobre o que a gente faz, porque nós fomos ensinadas de que a gente é o que a gente faz. E, e eu quero muito falar sobre isso, porque quem somos nós quando a gente ainda não vestiu as roupas de mãe, de esposa, de serva na igreja, né, da liderança do ministério que a gente tem, ou do nosso trabalho? Quem é você quando você ainda está acordando? Quando você ainda não vestiu as suas roupas, né? De quem você é na sua casa, de quem as pessoas precisam que você seja. Quem você é quando você está lá no seu momento de maior fragilidade, quando você ainda não está acordando, não tem que estar fazendo download ainda, quando você ainda está com remela no olho, sabe, de bafo, assim, quem é você nessa hora? E aí o que eu queria te lembrar é que nesse momento, no momento onde você ainda é uma pessoa super desinteressante, você não está nem conseguindo pensar direito, você nem acordou direito, você ainda está com remela no olho, talvez você não está nem vestida ainda. Quando você está nesse momento aí, Deus te ama. Ele já te ama. Quando você não é interessante para ninguém, Deus te ama. Isso aí. Nesse momento você já é filha amada. Tem um livro muito legal que eu queria indicar para você, se você ainda não leu, que se chama Liturgia do Ordinário. Acho que todo mundo tinha que ler, mas assim, acho que nós mulheres, porque ele ressignifica muito, ele mostra, ele ensina a gente a ressignificar algumas coisas à luz da palavra de Deus. E aí, a gente a gente precisa entender isso, que nós não somos o que nós fazemos. Porque quando a gente não fazia nada ainda, Deus nos criou. E aí, pode passar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a criação, sobre quem nós somos, né? Imagodei. Quando Deus foi criar o homem, ele disse: façamos o homem. Ah, Fernanda tem a Liturgia do Ordinário. É um dos meus livros preferidos. Eu sou testemunha de Liturgia do Ordinário. A gente, Deus disse: criamos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí, isso significa que de toda a criação, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O Senhor compartilhou alguns aspectos de quem ele é com o homem. E isso é muito precioso. Aí eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Gênesis para a gente se lembrar um pouquinho do início. É, lá em Gênesis 2:15, vai dizer que o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E aí ele dá orientação e tal, e aí diz, no 20 vai dizer que o homem deu nome a todos os animais, rebanhos, contudo não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele, uma auxiliadora semelhante a ele, alguém que o correspondesse, né, dependendo da sua versão. E aí diz que o Senhor fez o homem cair sobre um sono profundo e tirou uma das costelas, fechando o lugar com carne, da costela que tirou o homem, o Senhor fez a mulher e levou até ele. E aí o homem disse: essa então é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Eles eram vulneráveis, né? Eles não tinham vergonha, eles não tinham problema em ser vulneráveis. E aí é muito interessante que no Brasil a palavra auxiliar sempre está ligado a alguém hierarquicamente inferior. Então acho que esse é um dos nossos problemas com esse termo que foi escolhido para a tradução, né? Que a maneira como a gente o significado dessa palavra para gente, ela é sempre ligada. Quando você fala no auxiliar, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, auxiliar, é porque é sempre alguém que hierarquicamente está abaixo de outra pessoa, né? Então, é como se fosse
uma outra categoria. E eu acho que isso cria dificuldades, isso criou muitas dificuldades. Eu não sei as irmãs, mas nos lugares por onde eu passei, eu sempre tive muita dificuldade de entender o que era submissão, o que era o termo submissão. Porque parecia que ninguém conseguia explicar direito, só jogava o versículo e acabou. E aí, isso fazia com que a gente ficasse confusa sobre a nossa identidade. Só que no original, quando Deus vai dizer que ele vai criar uma auxiliadora para o homem, uma auxiliadora que o correspondesse, o termo no original é Ezer. E o que significa Ezer? Você pode passar o... Ah, não, tá aí no slide, né? Ezer, no original, significa socorro, auxílio, no sentido de socorro. E na Bíblia, o termo Ezer só é usado para duas pessoas, para a mulher e para Deus. Deus é o Ezer do povo de Israel. Todas as vezes que vai falar que o povo estava no meio de uma guerra ou estava passando por algo assim muito sério, e aí o Deus vinha socorrer. Deus, que é o auxílio de Israel, vinha socorrer o seu povo. Então, no grego. Então, no grego não. Desculpa, irmã, espera aí. Até o final eu trago aqui ó, o certo. Mas o que o texto está dizendo para gente, o que Deus está dizendo é que, assim como Deus, o Deus que é o Senhor dos Exércitos, é o socorro do povo e é o auxiliador do povo, essa é a perspectiva da mulher. Ela não é menos, ela não é inferior. E aí, só que ela também não é igual. Igual no sentido de homem e mulher são biologicamente diferentes e também foram criados para papéis diferentes dentro da família, dentro do casamento. E isso é importante da gente entender, porque senão a gente passa muito tempo correndo atrás de respostas, ao invés de algumas respostas, ao invés de correr atrás daquilo que realmente diz respeito à nossa identidade. Nós somos, então, imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Nós somos correspondentes ao homem, nós não somos inferiores. E nós somos Ezer. Pode passar. E aí, eu quero muito te perguntar sobre isso. Assim, você consegue pensar sobre quem você é antes de ser filha de alguém, antes de vestir aí a roupa de profissional, antes de servir na igreja, antes de ser esposa, mãe, amiga, antes de pegar seu celular para consumir todo tipo de conteúdo? Quem você é? Sabe? Quem é você? Qual é a sua identidade? O Senhor, ele nos criou como filhas. E nós somos amadas, nós fomos perdoadas. E ele nos faz o convite para sermos discípulas dele. Discípulas. E mulheres que vivem uma vida discipular são mulheres comprometidas com o caráter de Jesus, de serem moldadas pelo caráter de Jesus. E aí, eu queria compartilhar com você 3 mulheres que me chamam muita atenção na Bíblia. Pode passar o slide? Eu queria te lembrar de Débora. Débora foi corajosa, liderou Israel como juíza e profetisa em tempos de guerra. Ela era sábia, tomava decisões com discernimento e era reconhecida por sua liderança. Ela foi inspiradora, ela estimulou Baraque a agir com fé e mobilizou o povo com autoridade. Essa era Débora. Essa era a personalidade de Débora e ela nos marca na Bíblia com esses traços da sua personalidade. Aí eu quero te lembrar de Esté. Esté, ela era destemida, né? Ela arriscou a própria vida ao se apresentar diante do rei para salvar o seu povo.
ela era estratégica, ela planejou cuidadosamente como expor Amã e reverter o decreto de morte. E ela confiava em Deus, ela jejuou e confiou o jejum coletivo antes de agir, buscando direção divina. Esther usou a sua beleza para salvar o povo de Israel. Esther usou sua beleza para ocupar um espaço estratégico. E aí a gente tem Ruth. Ela era leal, ela escolheu permanecer com Noemi, mesmo sem ter obrigação. Ela era trabalhadora, ela foi aos campos colher as espigas para se sustentar, com humildade e esforço. E ela era honrada, sua atitude fiel atraiu a atenção de Boaz e de Deus. E ela se integrou à linhagem de Jesus. Eram mulheres perfeitas? Não eram. Cada uma tinha personalidades diferentes. E aí, muitas vezes, irmãs, a gente está muito ocupada se comparando a outras mulheres. E a gente deixa de observar quais são os traços que o Senhor colocou em nós. O que é da nossa personalidade que o Senhor pode usar? E o que é da nossa personalidade o Senhor precisa moldar conforme o seu caráter, para ser usado para a glória de Deus. Eu quero ser usada para a glória de Deus. Então, se existem traços em mim que precisam ser ajustados, eu quero ajustar. Mas não segundo padrões humanos, e sim segundo o caráter de Jesus. E aí, aqui, eu não posso deixar de reconhecer que eu estou falando com líderes de uma organização de mulheres que são responsáveis por organizações de meninas e de jovens. Então, irmãs, a gente precisa que vocês tenham firmeza da identidade de vocês em Jesus. Porque a gente precisa aprender com vocês sobre a identidade da mulher à luz da Bíblia. E isso é uma coisa muito séria. Eu vou falar. O bom é que eu não conheço vocês. Vocês não me conhecem tão bem. Então, eu vou poder dar alguns exemplos aqui. Vocês não vão saber de onde é que é e tá tudo certo. Eu me lembro de uma vez chegar para minha mãe e falar com ela sobre um grupo de mulheres que eu via que tinham a idade dela. Minha mãe é nova, assim, né? Minha mãe tem 53 anos. E de um grupo de mulheres que tinha a idade dela, isso há alguns 5 anos atrás, então tinha uns 40 e poucos, né? Mas, assim, mulheres já casadas há muitos anos, com filhos, só que mulheres que muitas vezes tinham comportamento de adolescentes, que não podiam ver a roupa da moda, que corriam para comprar, independente se essa roupa era modesta ou não. E modéstia não significa usar roupa de camponesa, tá bom? Não significa só usar roupa rodada e não sei o quê, não tem a ver com isso. Mas, assim, via a roupa da moda, não importa se era uma coisa até indecente, elas corriam para comprar. Lembra quando estava na moda a galera ir pra praia levando aquelas taças de festa de formatura, não sei o quê? Tipo assim, aí a galera levava para beber na praia e tal, e aí elas, no verão, levavam também, mesmo que elas não era bebida alcoólica, mas tipo assim, porque era moda, elas queriam estar na moda e não sei o quê. E aí, várias coisas que entrava na moda entre as adolescentes, elas com 50 anos corriam para poder fazer a moda também. E aí, as conversas delas eram sempre conversas, assim, que não eram tão edificantes. Eram conversas que não edificavam sobre o casamento, eram conversas que, na verdade, se você ficasse ouvindo muito, você não ia ter nem vontade de casar. E aí eu fui questionar isso, falei: "Caraca, mãe, como que pode, né, e tal". E assim, infelizmente aquele grupo de mulheres não era elas eram para ser a minha referência, mas elas não eram referência para mim. Porque parecia que elas estavam vivendo a adolescência com 50 anos. E quantas vezes, às vezes, isso acontece, né? Às vezes, meninas da minha idade, hoje eu tenho 31 anos. Quantas pessoas, quantas conhecidas que namoraram durante um bom tempo da juventude, às vezes a pessoa namora 5, 6, 7 anos, aí termina, aí parece assim, não, então agora eu vou viver o que eu não vivi no meu namoro. E aí volta a se comportar como uma adolescente também. E às vezes até pior, né, que às vezes adolescentes estão mais maduros do que algumas pessoas. Isso é muito complexo, é muito complexo.
E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Só queria jogar aqui para reflexão. Mas eu queria te deixar uma frase. Jesus te convida a ser com ele. Muitas vezes nós pregam para a gente uma teologia que diz que a gente tem que fazer para Deus. Só que Jesus, ele nos convida a ser com ele antes de fazer para ele. Ser com ele, filhas amadas. Ser com ele, discípulas. Investir tempo na nossa relação com Jesus. E a partir dessa relação é que a gente vai fazer para ele. E aí, ser com ele, a mulher que ele te criou para ser, com as singularidades que ele te fez. Então, se você gosta só de roupa de cor sólida, ou se você gosta de estampa, se você gosta mais de usar calça, ou se você gosta de usar saia rodada, isso aí é uma questão sua. Se você gosta de rir alto, se você já é mais tímida, se você é extrovertida, se você faz amizade fácil, a questão é ser com ele. Ser com ele quem ele te criou para ser. E ser com Jesus é aprender a viver como Jesus viveu. E aprender a viver como Jesus viveu tem a ver com cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito. E aí eu quero abrir um parênteses para falar sobre isso, porque eu acho que nós mulheres somos muito afetadas por isso. Por causa dos hormônios, por causa da gravidez que muitas passam, enfim, por uma série de questões. A gente é muito afetada por isso. E aí eu quero dizer para você, minha irmã, que você não tem que ceder aos padrões de beleza do mundo, mas você precisa se cuidar. Você precisa cuidar de você e cuidar do seu corpo, sabe por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23, o Senhor vai dizer que Ele espera nos encontrar irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. Jesus não se importa só com o seu espírito. Jesus se importa com a integralidade de quem você é. Então, assim, a gente precisa glorificar o Senhor no nosso corpo. A gente precisa cuidar da nossa saúde. O Senhor, ele descansou no 7º dia. Ele estabeleceu descanso. O dia litúrgico, né, de quando a gente vai ver no Velho Testamento, quando fala, né, que na viração do dia o Senhor descia ao jardim para conversar com Adão. Na viração do dia, né, no final da tarde, assim, aí era a viração do dia, onde as pessoas estavam se preparando para dormir, e aí Deus descia ao jardim para se relacionar com Adão. E enquanto a gente dorme, a água continua fluindo nos rios, a chuva cai, os rebanhos são alimentados. Enfim, Deus está trabalhando. Quando a gente não descansa, é uma forma de declarar que a gente não acredita que a gente pode descansar, confiando no trabalho do Senhor em nosso favor. E isso é uma coisa muito séria. Nós podemos descansar, porque nosso Deus é um Deus que trabalha em nosso favor. Ele trabalha enquanto a gente dorme. Então a gente pode, no final do dia, levar ao Senhor os nossos pedidos e as nossas súplicas, assim como Filipenses 2 vai dizer para a gente falar. E aí ele vai dizer que todo pensamento é cativo em Jesus. Isso significa que a gente não precisa perder noite de sono e ficar virada, porque a gente está ansiosa, se preocupando e querendo dar conta de tudo. A gente pode levar os nossos pensamentos cativos em Jesus. Isso significa que, como num passe de mágica, a gente vai deixar de ser ansiosa? Não. O Senhor nos deu várias ferramentas e estratégias, inclusive médicas, para que a gente pudesse cuidar também da nossa saúde. Mas é importante que haja uma iniciativa nossa de reconhecer a importância do descanso e do descansar no Senhor. E aí, a Bíblia, ela dá um passo a passo do que a gente precisa fazer. E às vezes a gente fica falando, é difícil, mas às vezes a gente nem tenta. Será que a gente leva mesmo em súplica os nossos pensamentos todos os dias ao Senhor? Ou a gente só fica assim, eu queria que isso se resolvesse, ou a gente se derrama diante do Senhor?
eu fiz alguns testes com Deus esse ano, assim, o Senhor tem me dado um privilégio de viver algumas coisas com Ele. E assim, como fez diferença quando eu entendi que Deus é o Deus que trabalha enquanto eu descanso. Teve noites de sono em que eu cheguei e falei, Senhor, eu não tô conseguindo dormir, mas eu preciso dormir. E eu gostaria que o Senhor me ajudasse a dormir, porque eu sei que enquanto eu durmo, o Senhor vai trabalhar, não só no externo, mas enquanto a gente dorme, o Senhor cura o nosso coração, o Senhor sara as feridas, o Senhor traz descanso para as nossas almas. Mas a gente precisa viver uma vida de devoção com Jesus. Se a gente estiver muito ocupada só fazendo, a gente não para descansar. A gente não para cuidar do corpo que o Senhor nos deu. Eu tenho 31 anos, mas eu tenho 2 doenças crônicas. Eu tenho uma psoríase, que eu fui diagnosticada aos 16 anos, e em decorrência da psoríase eu desenvolvi artrite psoriática, que é uma inflamação. A psoríase ela é uma inflamação na pele, e aí ela dá algumas erupções, né? Tipo alguns machucados. É uma doença autoimune e tal. E a artrite, ela faz a mesma coisa, só que nas articulações. Então, é como se fosse uma inflamação interna. Em 2021, pós-pandemia, minha rotina, eu tinha acabado de casar, a minha rotina tinha mudado muito, eu comecei num trabalho novo, um monte de coisa acontecendo, e a gente, na ânsia de querer viver o ministério, mas ainda não estava vivendo o ministério de forma integral, e aí a gente começou a colocar isso diante do Senhor, e estava uma rotina muito puxada. E aí eu comecei a ter crises muito sérias de dor. Muito mesmo, assim, de eu não conseguir descer as escadas para ir para consulta, do meu marido ter que me carregar nas costas, porque o movimento de dobrar a minha perna, ele me gerava uma dor que eu não conseguia. Eu não conseguia levantar o meu braço mais que isso aqui para pentear o meu cabelo. Aí eu tive que entrar com uma medicação muito forte, começou a controlar a crise, tal, tal, tal. Beleza. 2023, antes do despertar de 2023, eu tinha recém chegado na JBB. E aí, o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a ler Liturgia do Ordinário. Aí eu li o primeiro capítulo, li o segundo capítulo, e Deus me moeu tanto que eu falei: não, eu nem consigo continuar essa leitura, eu vou ter que parar, consertar o que eu preciso consertar para depois eu continuar lendo. E aí o Senhor começou a trabalhar no meu coração, eu comecei a fazer um acompanhamento médico com um endócrino, que também é nutrólogo, e foi um médico que eu consegui encontrar que ele olhou para o meu corpo de uma forma integral, ele não olhou só para uma parte, ele olhou para o meu corpo como um todo. E, cara, eu comecei a entender o meu corpo. E o que que é a psoríase? O que que é a artrite psoriática? Nada mais é do que o meu corpo gritando para mim, porque doenças autoimunes são isso, né? Doenças autoimunes são o nosso corpo gritando fisicamente o que a gente está relutando em ouvir. E aí, eu podia ter aprendido só com a psoríase, mas precisou da artrite para eu aprender. E aí, antes do despertar, um mês antes do despertar, eu estava com a perna assim, eu estava com meu pé muito inflamado e eu estava mancando um pouco e tal. E aí eu comecei o pilates, eu falei: "Não, eu não vou esperar o despertar para começar o pilates, eu vou começar antes". E aí eu fiz 8 meses de pilates para conseguir voltar para academia. A gente começou a investigar algumas coisas da alimentação, e aí a gente descobriu que o glúten me inflama muito, ao ponto de desencadear crise de dor. Então eu tirei o glúten da minha rotina, diminui muito a lactose, e aí faço esse acompanhamento. Irmãs, nesse despertar agora, eu fui para Curitiba, que era um lugar um lugar frio, e frio é gatilho para psoríase, mas eu sobrevivi ao despertar sem ter nenhuma crise de dor. Eu sobrevivi ao pré-despertar, vivendo a rotina da minha casa, fazendo minha comida, lavando minha roupa, indo para academia, cumprindo meu expediente de trabalho home office, enfim, de uma forma muito saudável, de um jeito que há 2 anos atrás eu não imaginava. Por que eu tô falando isso? Porque eu entendi que não dá para eu glorificar a Deus, não dá para eu querer glorificar a Deus fazendo um monte de coisa na igreja, dando conta de um monte de ministério, se eu não começar glorificando a Deus com o meu corpo, com a minha casa. Se eu sei que o glúten me faz mal, viver com ele na minha rotina é não glorificar a Deus no meu corpo, é não administrar o que o Senhor me deu.
E aí aqui eu não estou dizendo de padrão de beleza, mas eu estou dizendo que a gente precisa se cuidar. A gente precisa cuidar da nossa saúde, das nossas emoções e da nossa vida espiritual, porque nós somos um tripé. Tem como um tripé se manter de pé se um dos pezinhos não tiver torto, tiver quebrado? Não tem como. Não adianta a gente falar que, porque eu leio a Bíblia, eu vou lá, eu vou fazer e acontecer na igreja, mas eu não cuido das minhas emoções e eu não cuido da minha vida espiritual, eu não cuido, da minha vida de devoção com o Senhor e eu não cuido da minha saúde. Como é que a gente vai ter saúde para fazer o que a gente precisa fazer? Se a gente não conseguir se autoliderar, como é que a gente vai liderar outras pessoas? Se a gente negligencia a nossa saúde, como é que eu vou dizer para as outras pessoas o que a Bíblia manda a gente fazer, que é se cuidar? Não tem como. Então a gente precisa pensar sobre isso, sobre autoliderança. A gente, é, alguém falou aqui sobre a questão de estar descabelada e tal, não sei o quê. Cara, teve uma coisa que eu aprendi quando eu entrei depois que eu entrei na JBB, eu refleti muito sobre isso. Antigamente, eu trabalho com juventude há muito tempo, irmãs, há quase 17 anos. Eu comecei bem novinha mesmo, assim. E aí eu fui líder de juventude de associação, fiz a revitalização da minha Juba, fui líder na Jubac e depois fui líder na JBB. E eu lembro de um congresso, eu tenho até a foto até hoje. Eu tava com um colete, que era um azul feio, tava com uma calça jeans e chinelo. Porque eu já tava tão cansada que naquele dia eu não botei o tênis. E aí a sorte é que meu cabelo tava meio preso, porque geralmente ele fica de coque, assim, né? E aí também eu vi uma outra foto do Reação de 2019, que é um congresso da Jubá, que eu de colete, toda meio descabelada, sem maquiagem. E aí não é que você tem que estar maquiada, mas é tipo assim, eu não tava dormindo direito, tava na correria, então tava pálida, sabe? Assim, aquela cara pálida que a pessoa olha pra você e pensa: meu Deus, tá doente, vai desmaiar aqui? E aí o Senhor me incomodou com isso, sabe por quê? Porque como é que eu vou liderar a minha equipe? Como é que eu vou querer que as pessoas estejam bem, estejam felizes? Porque a gente tem que viver um congresso, não é do desespero. A gente tem que viver um congresso usufruindo daquilo que o Senhor vai ministrar no nosso coração, seja através das palavras, seja através das relações e tal, né? A gente tem uma responsabilidade ali com o povo, a gente tem que receber bem o povo. Se eu já chego com a cara de doente, eu vou assustar as pessoas. Como é que eu vou querer que os meus liderados estejam bem, sabe, curtam bem, se eu sou a primeira pessoa que tô parecendo uma doida? E aí eu lembro que na assembleia de 2023 da Convenção Capixaba, eu estava ajudando a organizar, né, e aí eu lembro que, assim, uma correria, foi bem corrido mesmo. Mas quando deu eu botei o meu alarme, aí eu me programei para ter um intervalo de 20 minutos antes do culto da noite, para eu ir no banheiro, lavar a cara, ver se o cabelo estava ajeitado, passar uma maquiagemzinha, um batonzinho para dar uma pronto, renovada. Era outra pessoa, agora vamos para o outro turno. E vamos, entendeu? E cara, isso é bom, isso faz bem até pra gente, né. E isso é um pouco da mulher, né, de você se arrumar, de você e aí eu não tô falando que é pra você tem que maquiar ou tem que passar batom, não sei o quê, aí é o que você entender aí, mas se arrumar, se sentir bem, entendeu? Fazer algo pra você, não é para os outros não, isso faz diferença em como a gente se sente por dentro. Quando a gente não quer, quando a gente se negligencia por fora, muitas vezes isso é um resultado da negligência interna que a gente está tendo com a gente. E aí, falando de negligência interna, eu quero ir para um próximo tópico, que a gente está falando sobre ser com Deus, que é o seguinte: olhar para a nossa sombra. Tem eu não coloquei a foto aqui, mas depois eu vou mandar para a irmã Isilda para ela compartilhar no grupo com vocês. Eu estava lendo um livro também muito legal que eu quero indicar para as irmãs que são líderes, que se chama O Líder Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero. Eu acho que eu tô com ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a capa. Não, não tô com ele aqui, não. É O Líder Emocionalmente Saudável. O pastor Peter, ele tem um ministério que vai falar sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Aí tem um livro para a igreja, tem um livro para líderes.
A esposa dele também escreveu um livro para mulheres, eu ainda não li, mas eu imagino que seja muito bom. E aí esse livro estava falando sobre as sombras do líder, sobre o líder e as suas sombras. E aí a gente foi numa exposição aqui no Palácio, esqueci o nome, aqui em Brasília, a gente foi num feriado aí, a gente foi visitar. E aí tinha uma exposição, e aí era de uma artista brasileira, e o nome era A Mulher e a Sombra. E aí, como que era? Era uma mulher, né? Acho que ela estava de bronze, assim. Não, ou de prata, não sei. A mulher... É tipo um estilo meio Abaporu, assim, sabe? Mas era uma mulher. E aí, por trás dessa mulher, colada nessa mulher, tinha a sombra dela. Só que aí a sombra dela era uma coisa meio disforme, assim. Era uma coisa meio feia. É, fazia tipo... Os braços faziam como se fosse duas serpentes, sabe? Uma de um lado e de outro, como se fosse uma serpente falando uma coisa, outra serpente falando outra coisa. E aí, como eu estava lendo essa parte do livro, isso me chocou. Por quê? Todos nós temos as nossas sombras, porque nós somos pecadores. E as nossas sombras, elas não são bonitas, elas são feias. E aí, muitas vezes, o que que a gente faz? A gente ignora a existência das sombras. Muitas vezes nós temos consciência de que nós somos manipuladores, de que nós somos carentes, e aí com essa carência a gente acaba tendo atitudes muito erradas, às vezes nós somos mentirosas, enfim, uma série de questões, de defeitos aí que são as nossas sombras. E aí a gente deixa de encarar o espelho. Do mesmo jeito que quando tem uma coisa na nossa aparência que nos incomoda, a gente tende a parar de olhar para o espelho, é assim que a gente faz por dentro também. A gente sabe que tem um negócio ali que é feio, que incomoda, então a gente não quer olhar, a gente ignora. Só que sabe o que acontece? Ignorar a sombra não vai fazer ela desaparecer. Ela vai continuar ali. E ela vai continuar moldando sua personalidade, aparecendo nos momentos aí que a gente menos espera. E aí, o Senhor nos convida nesse processo de ser com Ele e ser vulnerável com Jesus e apresentar diante de Jesus tudo aquilo do nosso caráter que precisa ser ajustado. Nós somos convidadas a encarar as nossas sombras, a olhar para dentro e reconhecer aquilo que não é bonito e falar: Jesus, eu sou ótima manipuladora. Olha, tá de parabéns. Mas isso aqui não te honra. Isso aqui não condiz com a sua imagem e semelhança, então eu preciso mudar isso. E é por isso, irmãs, que Tiago diz que a gente precisa confessar os nossos pecados para a gente ser curada. Se a gente ignora a existência deles, eles vão ficar ali e não estão adormecidos, não. Agora, quando a gente reconhece as nossas mazelas, as nossas sombras, os nossos pecados, aí começa o processo de cura. E se a gente faz melhor, confessa para uma irmã em Cristo que caminha com a gente, que vive uma jornada discipular, a gente vai ter gente para, dar um toque quando precisar. Alguém que a gente vai poder compartilhar, que a gente vai poder chorar junto. Então, é muito importante que a gente olhe as nossas sombras. Pode passar o slide? E aí a gente vai fechar focando sobre liderança. E a gente precisa lembrar que o melhor modelo de... Existem mais de 2.000 definições do que é liderança. Mas até quem não é cristão admite que o modelo de liderança de Jesus é um modelo exemplar. Ele é o melhor modelo de liderança que a gente conhece. E líder é aquele que vai liderar, Jesus, se for para a gente seguir o modelo de liderança de Jesus, pelo exemplo. Se a gente for parar para pensar em como Jesus agia, a gente vai perceber que Jesus, ele tinha tempo de oração. Jesus, ele estava ali curando a multidão, fazendo um monte de coisa. De repente, ele virava e falava: Ei, dá licença aí que eu vou ali. E ele se retirava para orar. Ele tinha pessoas mais próximas e íntimas com quem ele abria o coração. Jesus, ele tinha muita clareza do seu propósito e da sua missão. Ele sabia o timing das coisas. Então, tinha vezes que a multidão estava querendo que Jesus fizesse um monte de milagre. E ele falava assim: Não, não vou, aqui não. Vamos para outro lado, vamos para outra coisa, vamos fazer outra coisa, aqui não. Jesus, ele era
educado, gentil, seu caráter ficou marcado, né? E aí a gente precisa lembrar que o líder é aquele que vai influenciar pessoas, é aquele que vai apontar caminhos. E nós temos apontado caminhos? Ou a gente acha que liderança é só mandar o povo fazer alguma coisa, é só executar a tarefa? Tem a ver com propósito. A visão precisa estar muito clara. E em tudo que a gente for fazer, eventos que a gente for fazer, tudo, a visão e a missão tem que estar claras ali. A gente tem que parar de fazer evento pelo evento, só para dizer que a gente está fazendo. E liderar pessoas é caminhar com as pessoas, né? Tem a ver não só com a execução de tarefas, mas com a vida das pessoas. Você conhece as pessoas que você lidera? Você conhece as suas dores, os seus dilemas, os seus problemas, você ora com eles, você caminha junto. Você também se dispõe a se colocar de maneira vulnerável. Você dá feedback e aceita feedback. São coisas que a gente precisa refletir. E aí, Jesus, que liderou pelo exemplo, nos ensina que a gente não pode estar aonde, a gente não pode exigir que a galera chegue aonde a gente não está disposto a chegar. Isso é muito sério mesmo. Porque muitas vezes nós exigimos coisas das nossas lideradas que nós não estamos dispostas. A gente fica falando para elas que elas têm que orar, que elas têm que ter tempo devocional, que elas têm que fazer culto doméstico. E a gente está fazendo? Como é que a gente está se dedicando a isso? Jesus, no seu modelo de liderança, ele nos mostrou sobre discipulado. Ele caminhou, né? Todas nós somos convidadas a viver uma vida de discipulado mesmo, como discípulas de Jesus, tendo seu caráter moldado por Jesus. E aí ele nos convida a fazer discípulos. Então nós somos convidados a ser e fazer discípulos. E a gente está fazendo isso ou a gente está só fazendo evento? É uma coisa que a gente precisa refletir. E aí, gente, eu amo evento, tá? Mas o evento ele precisa ser a consequência daquilo que a gente está construindo como igreja de Jesus. E precisa fazer sentido. E o líder, o modelo de liderança de Jesus é um modelo que serve. É um modelo de bacia e toalha. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser ser o primeiro, né? Que se coloque como o menor de todos. Esse é o modelo de liderança de Jesus. Será que a gente tem sido serva? Será que a gente tem servido a galera que a gente lidera? Será que a gente tem vivido o princípio da honra? Será que a gente tem honrado as pessoas, tem cuidado das pessoas? Porque é isso que Jesus fala pra gente. E aí eu queria compartilhar com vocês 2 textos que vão falar sobre responsabilidade geracional. Esse é um ponto para mim muito importante, porque a gente percebe que isso se perdeu em algum momento na nossa história. Como juventude, a gente tem batido muito nessa tecla com os jovens mais velhos. Mas eu gostaria de compartilhar a importância com as irmãs, de todos nós, todas as gerações que estão presentes na nossa igreja, se atentarem para isso. Lá em Salmo 145:4 vai dizer assim: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Nós só conhecemos a Cristo porque um dia alguém falou pra gente. A fé ela foi passada de forma oral durante anos, né? A gente vai ver na história do povo judeu como que, principalmente no Antigo Testamento, o povo era orientado a falar. Quando Moisés, por exemplo, está tirando o povo do Egito, e aí é instituída a Páscoa, né? Celebrando a libertação do povo, Moisés enfatiza, o Senhor enfatiza muito com Moisés, que eles precisam, vocês vão fazer isso aqui, porque toda vez que vocês fizerem isso, os filhos de vocês vão perguntar por que vocês estão fazendo. E aí vocês vão dizer, a gente está fazendo porque o Senhor libertou a gente do Egito. Então, até os nossos rituais, eles precisam fazer sentido, sabe? Lembra que nas nossas igrejas tinha prelúdio? Até que um dia parou de ter.
E aí, sabe o que me vem muito na cabeça? Para que serve o prelúdio? Será que a gente passou de uma geração para outra? O que significava esse momento? Ou será que a gente só foi deixando o significado desse momento ser esquecido até que ele não fizesse mais sentido, porque as pessoas já não sabiam para que ele servia? Entre outras coisas que a gente vai perdendo ao longo do caminho. Existem algumas tradições da igreja cristã que os pais da igreja faziam e praticavam do século I, no século II, no século III, e que a gente simplesmente perdeu, foi perdendo, porque a gente deixou que o significado fosse morrendo. Existem coisas que às vezes a gente até acha que é da igreja católica, porque a gente esquece que era uma igreja só, né? A igreja de Jesus. E aí, inclusive, quando Lutero ele coloca as 95 teses lá, o objetivo se chama Reforma Protestante por um motivo. A ideia nunca foi romper. A ideia era reformar aquilo que estava indo contra o que a Bíblia dizia, né? Então, às vezes, a gente se preocupa tanto em ficar falando meio que contra assim, a Igreja Católica, que às vezes a gente se esquece que a nossa história é a mesma história. No meio do caminho, a gente seguiu um caminho diferente, mas é a mesma história, e às vezes a gente deixa, por exemplo, quer ver uma prática que a gente perdeu? Se eu não me engano, a gente tem alguns relatos do século VII e depois ficou muito tempo sem ter, que é Lectio Divina, a leitura orante. Depois vocês podem pesquisar um pouco sobre isso, assim. A gente deixou ao ponto de que às vezes você pesquisava na internet e ficava parecendo que era um negócio meio exótico, meio esotérico. E não é, nada mais é do que uma meditação bíblica, de você pegar um texto e você ir orando esse texto. E isso é uma forma de você memorizar esse texto e focar nesse texto e falar assim, o que o senhor tem para falar para mim em relação a esse texto? Enfim, tem outras coisas que às vezes a gente foi deixando. E aí a gente precisa entender que existem tradições que são muito importantes e que precisam que tem um propósito, mas que precisa dar sentido. Ao mesmo tempo, existem alguns rituais que a gente faz que nem tem sentido, mas só porque a gente faz há muito tempo, a gente continua fazendo e a gente não ressignifica algumas coisas. E aí, quando a gente está falando de responsabilidade geracional, a gente tem que pensar sobre isso, que uma geração tem que contar à outra sobre as maravilhas do Senhor. Irmãs, nós precisamos aprender com vocês. E essa geração que está aí agora é uma geração que tem necessidade de ter referência e influência. E aí a questão é: quem vai ser a referência dessa galera? Tem um monte de gente aí, ó, pipocando para ser referência dessa galera. Tem um monte de gente que está querendo seguidor e que quer ser a referência dessa galera. Mas nós não estamos na internet, nós estamos aqui nas igrejas locais, de carne e osso, vivendo a vida como ela é. Então, a gente precisa se ocupar de ser referência para essa galera. Só que aí, será que a gente está querendo só impor o que a gente pensa? Ou será que a gente quer, de fato, se relacionar com essa geração? Ouvir o que eles têm a dizer? E aí, uma outra coisa que eu quero dizer como organização é que, assim, a juventude ela não vai engajar naquilo que ela não foi chamada para construir junto. Isso é uma realidade. Então, a gente precisa pensar muito em relação às nossas igrejas nisso, de que a juventude vai engajar naquilo que ela também quer construir, ela também quer ser ouvida, ela também quer dar opinião. E aí, não estou dizendo que a opinião da juventude tem que prevalecer, não. Mas a gente pode construir junto. A gente pode construir junto. E aí eu queria encerrar com um texto de Tito 2:2-8, que diz assim: ensine os homens idosos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensinem as mulheres idosas a serem reverentes na sua maneira de viver.
a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas que ensinem o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a serem sensatas e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia e irrepreensível para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Esse texto tem uma riqueza muito grande. E aqui, Paulo estava falando para um contexto específico. Então, a gente precisa ter a sabedoria de entender que ele estava falando de algumas práticas que tinham a ver com aquele contexto daquelas mulheres. Quando ele fala, por exemplo, ensina as mulheres a ficarem em casa e não sei o quê. Mas o que Paulo está dizendo no todo é que, olha, primeiro, ele está falando para um líder jovem, né? Que estava pastoreando uma igreja que tinha pessoas idosas. E aí ele vai falar, olha, foca nisso aqui, porque os idosos também têm que ser lembrados disso. E aí ele vai falar sobre a importância das mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas. A gente precisa aprender com vocês, irmãs. Só que para isso vocês precisam ser referência. No jeito de viver, no jeito de amar, na pureza, no jeito de viver com Jesus. Provérbios vai dizer que a sabedoria, ela está disponível na porta da cidade, na rua. A sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor está disponível. Só que precisa de uma busca ativa. E muitas vezes nós já temos idade, mas não temos sabedoria do alto. E nós precisamos da sabedoria do alto, que vem de vocês também. Depois que eu casei, eu vou fazer 5 anos de casado. Eu passei por umas situações, assim, de pensar, tipo, meu Deus, eu achava que era assim, e não é, né? Eu idealizei algumas coisas, eu fiquei tanto tempo presa nas coisas que eu idealizava que eu deixei de viver o que é real aqui, o que está acontecendo e tal. E aí, algumas amigas foram casando e eu fui compartilhando com elas algumas coisas importantes, coisas que parecem tão bobas, mas que às vezes fazem tanta diferença. E eu pensava assim, cara, a gente tinha que ensinar isso nas igrejas. Cara, a gente não ensina isso nas igrejas. Eu vou falar para vocês, irmãs, uma coisa que a gente já fez o Casados para Sempre, né? Em final de 23. E aí, uma das lições que mais me marcaram é uma lição que vai falar sobre a vida espiritual, sobre a vida de oração. E me marcou muito, porque apesar da gente saber que a família é importante, o casamento é importante a gente orar junto, não, mas eu acho que às vezes a gente deixa de falar sobre a profundidade que é e de quão espiritual é o casamento. Porque Jesus escolheu essa relação para apontar para a relação dele com a igreja. E existe uma profundidade espiritual muito grande nisso. E existe uma necessidade da gente desenvolver a sabedoria do alto e discernimento mesmo, para entender muitas coisas. E aí eu lembro que quando eu participei dessa lição, e assim, eu cresci na igreja, né? Li a cartilha, fiz tudo certinho e tal, mas quando eu estudei essa lição, cara, aquilo me chocou, porque eu falei assim, eu acho que eu não estava tendo dimensão da profundidade que é. Eu não estava, sabe, na minha vida, na minha rotina, eu não estava vivendo isso com a dimensão que de fato é, com a profundidade que realmente é. E aí eu comecei a pensar sobre isso. E Deus foi me dando mulheres para caminhar comigo. Minha mãe, graças a Deus, minha mãe é minha melhor amiga mesmo, assim. Mas eu fiquei pensando sobre isso, cara, e como a gente precisa de mulheres que sejam com Jesus e que cada vez ajustem a sua personalidade, o seu caráter a Jesus, para que sejam referência, para que ensinem as mais novas, e ensinem com amor, ensinem com sabedoria, sabe?
cuidem, discipulem as mais novas. Então, eu quero deixar para as irmãs esses 2 textos e dizer para as irmãs que a gente vive um tempo onde a gente precisa de referências. Acho que a gente tem um terreno muito fértil para a liderança feminina. Não só no sentido de podermos ser usadas por Deus em vários ministérios, mas principalmente ajudando e abençoando a vida de outras mulheres. Nessa busca, né, intensa de ser discípula de Jesus. Só que o desafio é a gente ser quem a gente foi criada para ser, é a gente ser com Jesus, é a gente encarar as nossas sombras e é a gente ter responsabilidade geracional. Então, queria deixar aqui para as irmãs esses desafios, essas reflexões e queria orar com vocês agora também nesse tempo, porque a gente falou de muita coisa importante e de muita coisa que talvez seja um tópico que precisa de uma virada de chave na sua mente. E aí, para encerrar, antes da gente orar, eu quero te indicar mais um livro. Ela, a Imagem dele, da Francine Walsh. Depois eu vou mandar os links para a irmã Isilda também, aí ela manda para vocês, tá bom? Pela Amazon chega rapidinho. Inclusive, a Francine é uma autora que eu gosto muito, ela é uma teóloga que ensina a Bíblia para outras mulheres. Ela tem uma escola de liderança assim, muito legal. E ela acabou de lançar um livro chamado Legalista em Recuperação. Muito legal também. Eu ainda não comprei, porque eu tô com uma série de livros para ler. Falei que eu ia comprar só depois que eu terminar de ler os que eu tenho que ler. Mas estou ansiosa também. E aí eu queria deixar para as irmãs um texto muito, muito, muito conhecido, mas que às vezes a gente se esquece da profundidade dele. E eu quero relembrar ele aqui com a gente. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, eu suplico a vocês, pela misericórdia de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se conformem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente precisa entender as verdades bíblicas no nosso coração e na nossa mente. A gente precisa virar a chave, a gente precisa mudar a forma como a gente pensa, para que a gente possa, de fato, mudar a forma como a gente vive. E aí, muitas vezes, as nossas mentes acabam sendo prisões para nós. E a gente precisa entregar, oferecer a nossa vida, os nossos corpos na sua integralidade, como sacrifício ao Senhor todos os dias. Sacrifício porque não é da nossa natureza entregar e falar: Deus, faz o que o Senhor quiser. A nossa natureza é fazer o que a gente quer. Mas o Senhor escolheu os nossos corpos para manifestar a presença dele na terra. Vocês já pararam para pensar como isso é rico? Como isso é precioso? O Senhor, ao longo da história, escolhe maneiras diversas para manifestar sua presença na terra. No Éden, ele vem ele próprio, o Deus Pai. E aí, depois, ele se manifesta a partir de uma pessoa, Moisés. Depois, a partir da Arca da Aliança, aquela é a marca da sua presença no meio do seu povo. Depois ele manda que construa um templo. E aí, ali era a manifestação da sua presença. Depois vem o próprio Deus Filho na terra. E ali é a manifestação da presença de Deus. Mas aí, Jesus sobe ao céu e manda o Consolador. Então, o Deus Espírito agora é a manifestação da presença de Deus na terra. Mas onde é que o Deus Espírito escolhe morar? Dentro da gente. O Senhor escolheu os nossos corpos, esses corpos aqui, ó, que pega doença, que acorda com remela, nós pecadoras do jeito que somos, esses corpos que um dia vão morrer, vão perecer. Mas o Senhor escolheu os nossos corpos para manifestar a sua presença na terra. Nós não somos só um instrumento, nós somos o próprio objeto sagrado de adoração, assim como a Arca da Aliança foi um dia e assim como o templo foi. Isso significa, irmãs,
que tudo que a gente faz ou deixa de fazer com os nossos corpos, com a nossa mente, com as nossas emoções, tem a ver com Deus. É assunto de Deus. O que a gente veste, o que a gente posta, o que a gente fala, a maneira como a gente se relaciona, tudo isso é assunto de Deus, porque Ele escolheu a gente para manifestar sua presença na Terra. E a gente fez um compromisso com Ele. Então, que o Senhor nos ajude e nos renove todos os dias, para que a gente possa entregar o nosso culto racional, nosso corpo como sacrifício vivo. E como líderes, quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. E as pessoas que a gente lidera também. Essas mudanças que o Senhor tem gerado na minha vida, tem gerado mudanças na vida da galera que caminha comigo. E é muito legal ver que Deus é esse Deus que se relaciona com a gente. E ele vai ele tá na vida com a gente. E ele vai nos ajudando a sermos quem ele quer que a gente seja. Então agora eu queria orar com você. Senhor, nós nos colocamos aqui diante de ti, felizes porque o Senhor tem cuidado de nós, gratas pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua soberania nas nossas vidas. Cada uma de nós aqui carrega dores, carrega traumas, carrega questões. E nós agora queremos colocar diante do Senhor. A tua palavra diz em Filipenses 2 que todo pensamento será cativo em Jesus. A nossa ansiedade, ela não precisa nos dominar, porque o Senhor, Deus, é quem é Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga a nossa memória e nos dê coragem para encarar as nossas sombras. Que a gente confesse os nossos pecados e que diariamente a gente não se conforme, mas a gente entregue para o Senhor aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Nós queremos ser, antes de qualquer coisa, filhas e discípulas que estão sendo moldadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e continua cuidando de nós, para a honra e glória do teu santo nome. Nos dê uma boa noite, Amém. continua ecoando a tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. O microfone está desligado, Isilda. Obrigada, Adriana. Eu estava falando que eu tenho certeza que o sentimento que está no coração de todas que estamos participando é o mesmo que está no meu coração, de gratidão a Deus. Eu estava aqui pensando, né? Eu creio que Jéssica hoje é a pessoa mais nova aqui na sala. 31 anos, quanta sabedoria, quanto ensinamento ela passou para a gente, e quantas reflexões, irmãs. Eu sublinhei várias enquanto ela nos perguntava, né? E ela deixou alguns desafios. Eu tenho certeza que o maior deles é a gente ser como Jesus. Ela citou esse texto de Romanos 12, né, que a gente precisa transformar as nossas vidas, dia após dia. E se a gente quer ser uma líder segundo o coração de Deus, a gente tem muito a aprender, muito a refletir, muito a corrigir, né, no nosso caráter cristão, na nossa personalidade. Então, Jéssica, muito obrigada, minha querida. Deus continue usando a sua vida. A gente acompanha o trabalho que você faz aí com a nossa juventude batista brasileira, o que Deus tem feito, né, como resultado disso. E o nosso compromisso de estarmos orando por Jéssica, pelo ministério que ela exerce, pela família dela, pela saúde dela. Irmãs, que tudo que nós ouvimos hoje, a gente leve como reflexão. Pergunte a você mesma, né, diariamente, e a partir dessas respostas que Deus vai te direcionar, a gente possa ter uma liderança
mais saudável, mais inspiradora, que possa influenciar tantas outras pessoas. E foi tão bom quando ela finalizou, né, com o nosso compromisso com as novas gerações, que a gente possa pensar nisto, trazer essa nova geração para construir juntas. Isso é muito importante. A gente tem dado esse foco também no nosso ministério. Então, queridas, que noite maravilhosa, que aula! Eu tenho certeza que nós levaremos a efeito tudo que a gente aprendeu. Eu não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram colocar, a gente vai dar 3 minutinhos para isso, se houver, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone e direcionar essa pergunta para a Jéssica. Estou pensando que tivesse essa aula gravada, Isilda. Mas foi gravada, e depois vocês vão Ah, receber para mastigar mais ainda. Tá bom, Olha, está porque eu copio disponibilizando. bastante coisa, mas não consigo copiar tudo. E é realmente Pode deixar, maravilhoso, maravilhoso. está gravada. Ela Eu está estou encantada de disponibilizando o Instagram dela. uma moça tão jovem, tão madura, né? Madura, Graças a Deus por isso. cheia de conhecimento e disposição, porque as doenças que ela tem, eu tenho visto pessoas que passam por esses problemas que são muito difíceis, né? E ela Isso. vem. Mas Deus está cuidando e vai continuar cuidando. Ai, maravilha. Irmãs, como gratidão a Deus, eu creio que cada uma de nós possa colocar Jéssica nas suas orações diárias, orando pelo casamento, pelo ministério, pela saúde dela. Tenho certeza que esse é o maior presente que a gente pode dar para ela. E eu queria pedir a Joyce que encerrasse essa nossa aula orando por esses motivos que eu acabei de falar em relação à nossa Jéssica. E que a gente não esqueça de orar diariamente por ela. Jéssica, muito obrigada. Deus continue usando sua vida, né, para multiplicar todo esse seu conhecimento e a gente possa usufruir disso, né? Otávio está aqui do lado mandando um abração para você, para o Ricardo também. E foi tão bom estar Manda com você. outro. Outro abraço. A gente vai ter você outras vezes, com certeza, tá? O negócio é arranjar um tempinho, né, Jéssica? Então, Joyce, você pode orar, minha querida, agradecendo a Deus por tudo que a gente viveu e principalmente pela vida da Jéssica. Nós vamos estar orando, né, agradecendo a Deus. E eu te agradeço, viu, Jéssica, que Deus possa continuar te abençoando cada vez mais, te usando para glorificar o nome do nosso Deus, né? Diante da juventude batista e que Deus possa estar te usando cada vez mais. Então vamos orar, irmãs, agradecendo a Deus pela vida da Jéssica, por nossas vidas. Eu e a irmã Isilda hoje estivemos juntas na Convenção Batista Fluminense, na reunião do conselho, e ali a gente pôde ouvir muitas coisas, vários relatórios, inclusive o nosso, onde a gente falou da juventude também, né? A nova geração. Então, que a gente possa estar trabalhando nesse sentido. Então, vamos orar. Santo e amado Deus, muito obrigada porque podemos estar na tua presença, podemos te agradecer, ó Pai, por tudo que estamos vendo, por tudo que estamos ouvindo e que possamos fazer diferença em nossas vidas, ó Pai, diante do nosso trabalho com a nova geração, ó Pai. Que o Senhor possa estar guardando a Jéssica na sua condução, no seu ministério, junto à JBB, junto à nossa Convenção Batista Brasileira. Que o Senhor possa estar abençoando a sua casa, a sua família, a sua vida, Senhor. Guarde-nos a cada momento em nossos passos, dirija-nos, Senhor, para que nós possamos levar o teu evangelho, levar o teu amor, e como mulheres cristãs, que nós possamos ensinar as mulheres mais novas, para que elas possam aprender também a te servir com alegria, com dedicação, diante da sua casa, do seu casamento, como mãe, como esposa, como profissional, como estudante, mas que ela possa te servir, ó Pai, aonde quer que ela esteja.
Guarde a Amém. todas nós que aqui estamos, ó Pai. E muito obrigada por esse dia, muito obrigada por esta noite, e que terminamos esta noite trabalhando e aprendendo mais sobre Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Um dever de casa para todos nós. Nós vamos abrir o grupo, tá? Para vocês darem o feedback. Qual foi o maior aprendizado que cada uma teve a partir dessa aula de hoje? E que você vai levar para a sua prática de liderança, ok? Então, se quem puder, já com a cabecinha fresca, já coloca lá no grupo hoje ainda. Tá bom, querida? Jéssica, beijo grande. Quando estiver aqui no Rio, faz contato com a gente.